alunos e alunas da Escola Raimundo Toledo, sejam muito bem-vindos a essa aula de arte. Hoje, quarta-feira, nós vamos dar início à nossa aula de arte, nossas aulas online. Vamos lá? Hoje eu vou explicar para vocês um conteúdo que está no livro didático de vocês, certo? E a nossa aula ela foi estruturada nos seguintes tópicos. De modo que cada tópico que eu estruturei eu vou falar um pouco. Então, nós começamos primeiro com o discurso das linguagens. O que seria isso? Nessa parte, eu explico para vocês que cada linguagem ela possui uma complexidade e elementos constitutivos que lhes são próprios. Então, se na aula de hoje eu estou tratando com vocês sobre a tirinha ela possui uma constituição que lhe é própria, ela tem uma certa complexidade. Se eu estivesse falando da história em quadrinho, a história em quadrinho possui elementos que lhe são próprios. Se fosse uma charge, também. Então, cada linguagem ela possui sua complexidade e seus elementos que lhe são próprios. E a nossa capacidade de leitura, como é que a gente lê uma imagem? Nós podemos dizer que para ler uma obra artística, uma imagem ou qualquer outra coisa, nós precisamos ter um olhar. Precisamos ter um olhar investigativo, curioso, para tentar entender. Precisamos escutar, e a escuta não diz respeito somente à capacidade auditiva, mas a todos os outros sentidos. E precisamos conhecer, precisamos indagar e construir sentido sobre aquela obra artística. O que é que essa obra comunica? Porque, vejam bem, eu costumo pensar que na leitura de qualquer imagem, qualquer obra, há sentidos que estão explícitos, há sentidos que você vê claramente aqui, e há outros que a nossa capacidade demora mais um pouco para tentar entender, que são os sentidos que estão explícitos. Então, ao ler qualquer obra, nós conseguimos identificar os sentidos que estão claros e demoramos um pouco mais com o nosso olhar observador para tentar entender os sentidos que estão escondidos, aqueles que não são percebidos facilmente. Então, a arte, uma definição de arte é que a arte ela é uma linguagem expressiva, certo? A arte é uma linguagem expressiva que envolve imagem, envolve som, envolve vários sentidos e várias percepções. Então, a linguagem, nós podemos dizer que ela envolve a nossa sensibilidade, ela nos desperta algo, algum tipo de sentimento. Então, a arte ela é múltiplas linguagens. Por que ela é múltiplas linguagens? Porque ela envolve vários tipos de linguagem. Por exemplo, a dança é uma forma de linguagem. O teatro, a música, a fotografia, a imagem, o corpo é uma forma de linguagem, porque ele comunica algo para a gente, não é isso? Então, vejam bem, nós estamos aqui nessa tirinha do cartunista Paulo Stocker. Ele costuma fazer esses desenhos nas ruas de São Paulo. E esse personagem ele ficou muito conhecido, ele é chamado Clóvis. Esse é o personagem de maior destaque dele. Ele fez várias tirinhas sobre Clóvis. Nós temos aqui procedimentos que eu vou explicar para vocês. Como a gente analisa, como a gente faz a leitura de um texto ou de uma imagem. Nós podemos pontuar primeiro a linearidade. O que seria isso? Primeiro, eu olho um quadrinho, depois eu olho outro quadrinho, eu olho outro. Vou olhando cada um por sequência. Assim também no texto. Se eu pensar um texto, eu escrevo uma palavra, depois eu escrevo outra palavra e assim eu vou construindo os sentidos. Então, o cartunista Paulo Stocker fez esse mesmo processo. E a gente vai tentando entender quais sentidos há nessa tirinha, não é isso? Então, vamos para o outro procedimento de leitura que vocês podem fazer acerca da interpretação textual que vai ter como atividade. A questão referencial. A questão referencial diz respeito como os elementos dessa tirinha que estão aqui, elas se relacionam com as coisas do mundo. Então, veja bem, eu tenho primeiro um objeto que é um livro. E tenho objetos que não existem no nosso mundo, não é isso? Como, por exemplo,
uma linha que é puxada pela personagem e dá lugar a um acento. Então, há elementos reais e há elementos imaginários. Esse seria o procedimento referencial, como eu relaciono a tirinha com os elementos do mundo ou com os elementos imaginários. E a questão estrutural é como eu vou organizar cada ideia na sequência para construir uma cena ou uma narrativa acerca dessa tirinha. Então, eu pensei nesses procedimentos de leitura como uma forma de ajudar vocês na questão da atividade sobre a tirinha. E aí, nós vamos fazer um diálogo dessa tirinha com um texto poético que vai servir como mediação cultural para vocês. O texto poético ele se encontra no livro Didática de Arte. É um texto que dialoga perfeitamente, eu não poderia deixar de fazer essa abordagem. Então vamos lá, vou iniciar. O que há nessa imagem para apreciar? É imagem transformada? História contada? Por que criamos linguagens? Por que inventamos coisas onde antes não havia? Ideias em figuras negras invadem o espaço da folha em branco. Tiras de humor que nasce do traçado da linha. Forma e cor que se espalham no espaço. Intervenções, criações, transformações, ações. Venha criar desenhos. Então esse é o nosso diálogo da tirinha com texto poético. Então vamos lá, gente. A atividade ela envolve a percepção de vocês, ela envolve o olhar do conhecimento, o repertório cultural. O que é que vocês conhecem acerca da tirinha e o que é que vocês vão aprender hoje? Como é que começa essa tirinha? Veja que há um primeiro quadro em que o personagem está olhando não sei para onde, né? Não sabemos para onde ele está olhando. Ele está com o livro na mão, mas ele não está olhando para o livro. Então, será que é possível? Ele está procurando um lugar para ler um livro. Será que isso é possível? Vocês vão pensar se é possível. O que eu preciso para ler um livro? Eu preciso de um lugar tranquilo ou eu posso criar um local imaginário para ler o livro? Qual é o discurso central dessa tirinha? Essas reflexões vocês vão fazer na atividade. Então, essa foi a nossa exposição da aula. Falamos um pouco do discurso, da linguagem artística, como nós podemos analisar uma imagem ou um texto. E muito obrigada a todos e até a próxima aula. Um grande abraço.